Cada vez mais as pessoas estão atentas ao que comem e buscam se alimentar de forma saudável. Hoje, todo mundo já sabe o que é um alimento mais calórico e se preocupa com isso, mas pouca gente sabe que também é preciso levar em conta o índice glicêmico dos alimentos. Descobrir como os alimentos são absorvidos pelo corpo pode ser o segredo de uma vida mais saudável e mais leve. Os carboidratos são considerados as principais fontes alimentares, responsáveis pela produção de energia no nosso organismo. E por isso é tão importante saber o quanto se come, mas é preciso também estar atento ao que se come. Descobrir de que forma os alimentos são ingeridos pelo nosso organismo. Uma informação importante é conhecer o índice glicêmico dos alimentos, ou seja, a capacidade que ele tem de levar açúcar ao sangue. Eu posso ter alimentos que têm valor calórico baixo, mas que eles são capazes de aumentar muito esse açúcar no sangue e que para algumas pessoas que têm resistência insulínica ou é diabética, isso é comprometedor para a saúde. Então, para todo mundo que quer manter uma saúde estável, é importante que a gente tenha um conhecimento da qualidade desse alimento que a gente está consumindo. Quanto ao índice glicêmico, os alimentos estão divididos em baixo, moderado e alto índice glicêmico, como explica a nutricionista Érica Mello. Aqueles alimentos que são classificados com índice até 60 é considerado um alimento de baixo índice glicêmico. Ou seja, ele é importante porque ele dá saciedade e mantém sempre a quantidade de glicose circulante mais baixinha. Já aqueles alimentos que são considerados moderado índice glicêmico, por apresentar uma concentração diferenciada na qualidade do carboidrato, ele dá uma saciedade, mas também dá mais energia, como é o caso do feijão, do arroz. E os alimentos que são considerados de alto índice glicêmico é aquele que dá energia imediata, que é excelente realmente para quem faz atividade física antes do treino consumir esses alimentos. Os alimentos de baixo índice glicêmico são considerados as frutas de uma forma geral, com casca ou com bagaço. A gente também tem a classificação como leite desnatado, porque também é um alimento que tem proteína e isso também faz com que esse alimento fique com a carga glicêmica menor. Já o moderado, a gente tem o feijão, tem o arroz, tem o macarrão, se você fizer o cozimento dele al dente. E o alto índice glicêmico a gente tem predominantemente as frutas, o mel de abelha, aquele alimento industrializado como biscoitos, os pães francês, o pão seda, que aí a gente tem que ter cuidado para ele também não elevar muito a glicose circulante. Alguns alimentos de alto índice glicêmico podem se tornar de baixo ou moderado, dependendo do preparo. Então, alguns alimentos que podem ser considerados como vilões por terem um alto índice glicêmico é o caso do cuscuz, né? Então, assim, eu brinco sempre dizendo assim, aquele alimento que você mastiga pouco na boca e vira papa muito rápido, possivelmente ele vai ter um alto índice glicêmico. Então, para que o seu organismo possa absorver com uma forma mais regular, a gente pode acrescentar fibras. É o caso de, ao invés de você fazer um cuscuz normal, colocar aveia, colocar germe de trigo, e aí aquele cuscuz que era considerado alto índice glicêmico, ele vai se tornar um cuscuz com moderado índice glicêmico. É o caso também da tapioca. A gente pode colocar o gergelim ou até mesmo fazer a tapioca que a gente chama de dormida. Deixa ela na água decantar, no dia seguinte retira aquela água em excesso, peneira e polvilha gergelim com ela. E aí ela também vai se tornar um carboidrato muito bom e saudável. O índice glicêmico é ainda mais importante para os atletas ou até mesmo praticantes de atividade física em geral, que precisam de mais energia. É importante exatamente que antes do treino, de 5 a 10 minutinhos, quem não fizer uma refeição adequada, pode sim, nesse caso, consumir alimentos que a gente considera de alto índice glicêmico, porque ele vai liberar essa glicose para o organismo e o organismo, durante a prática do exercício físico, vai utilizá-lo como fonte de energia. Então, para quem é esportista e atleta, é uma opção maravilhosa consumir frutas, como no caso a banana, pode ser a melancia, ou até mesmo frutas desidratadas, que elas também têm um índice glicêmico mais elevado. Outro grupo que também precisa se preocupar e até vigiar a glicemia no sangue são os diabéticos. E aí, nesse caso, é importante que vá preferencialmente consumir alimentos de baixo ou moderado índice glicêmico. Então, as frutas, nesse caso, tem que ser frutas com casca ou com bagaço, como a laranja com bagaço, a maçã com casca, tá? Então, essas frutas, elas são importantes. Ou, no caso, se for alguma fruta, mas que não tenha casca, que você acrescente fibra. Aí sim, ela também vai ficar com índice glicêmico mais baixo.